Bora, galera, vamos para o nosso briefing online aqui, rapidão, sem delongas. A gente já está desde o ano passado já com esse briefing online, então alguns de vocês vai saber como funciona, tá? Bora lá então, próxima tela. Bora então, galera, nosso briefing da segunda etapa, né? Então essa segunda etapa, o traçado é o externo anti-horário. Tem uma postagem lá no feed do Instagram já com o traçado certinho ali, então pode acompanhar lá, caso você não tenha visto. Vamos lá, forma de disputa. Cada etapa terá tomada de tempo de 3 minutos, que é o qualifying, tá? Que define o grid da primeira bateria, para definir o grid de largada. E aí, como é que funcionam as corridas? São 2 baterias, tá? Por cada etapa. Baterias de 10 minutos mais 3 voltas. Beleza? Resumo da etapa. É o quali, uma corrida e a segunda corrida. Tá? Ao final do campeonato, haverá um descarte do pior resultado da etapa. Ou seja, se ao final dessa primeira fase que a gente vai fazer aqui agora, se dentro dessas 4 etapas, a tua pior pontuação na etapa, ela vai ser descartada, tá? Isso conta como descarte também. Formação de grid, corrida 1. Formação conforme o resultado da tomada de tempo. Ou seja, tem o qualify, né? O qualify ele vai definir o grid da primeira corrida, tá? Então, o primeiro que fizer a volta mais rápida larga em segundo, o segundo larga em P2, o terceiro em P3 e daí para baixo sucessivamente conforme o tempo de volta. Corrida 2, grid invertido conforme o resultado da primeira corrida. Ou seja, o primeiro colocado ele vai largar em último e o segundo colocado em penúltimo, o terceiro em antepenúltimo. Mas o que muda é o piloto, o kart não muda, ok? Pesagem padrão, após a corrida. Piloto mais lastro devem atingir o peso mínimo da categoria. Sempre a pesagem é no final. Se o piloto passou no final ali terminou a corrida, não teve a pesagem ali que bateu o peso mínimo, é desqualificado daquela corrida. Ok? Sem tolerância, ó. Piloto abaixo do peso mínimo, desqualificado. Recomenda-se que cada piloto traga seu próprio lastro, próprio peso. Não é responsabilidade do cartódromo e nem da organização. O peso é responsabilidade do piloto, ok? Pontuação, como é que funciona? O primeiro ganha 15, o segundo 13, o terceiro 12, o quarto 11, o quinto 10. E assim de 1 a 1 até o 11º. Ok? Até o 12º, na verdade. 12º ganha 3 pontinhos ainda. Pontos extras. 1 ponto a mais para o piloto que completar as 2 baterias. Penalização de pontuação. Menos 1 ponto se subir ao pódio sem a vestimenta. Tá? Então, as fotos vão confirmar isso. E menos 1 ponto se não permanecer na premiação. A perda de ponto não altera o pódio da etapa. Apenas a pontuação do campeonato. Galera, na primeira etapa, tem lá, a classificação tá lá no feed do Instagram lá, e não tá contando com essas pontuações extras, tá? Então, após o resultado dessa segunda etapa aqui, já vai estar tudo organizado, já tá com as pontuações extras, tudo certinho, tá? E a gente tem mais uma novidade ali pra gente ter controle certinho sobre essas pontuações também. Sorteio e uso dos karts. Todos os karts são fornecidos pelo Cartódromo Santa Polônia. Os karts são sorteados pela organização por aplicativo de sorteio e os vídeos do sorteio disponibilizados no grupo do campeonato antes do começo da etapa, ok? Então ali mais ou menos 1h30 os vídeos do sorteio serão disponibilizados ali no grupo, então fica de olho na posição que tu vai largar. Como é que funciona? Os karts vão ficar em fila indiana. Então, a gente vai sortear kart 1, é Frander, kart 2, Miguel, mas não é o número do kart, é a sequência do kart que está na fila, ok? Regras importantes, não é permitido ajustar o kart depois que estiver ali sentadinho, tá? A não ser banco é tranquilo, calibragem de pneus ou fazer reparos, tá? Troca de kart. É permitido uma troca na tomada de tempo, se houver kart disponível. Regra: quem trocar, larga em último. Exceção: quebra de kart confirmada pela organização. Eu sentei na hora lá que eu peguei o meu sorteio, sentei lá
e vi que o meu kart está com o pneu muito vazio, significa que pode estar furado. Aí sim, é um problema de mecânica ali, a kart tem que trocar, tá? Equipamentos obrigatórios, equipamentos de segurança obrigatórios. Todos os pilotos devem usar capacete fechado com a viseira fechada na hora da corrida, não pode ter viseira aberta. Luvas, sapatilha ou calçado fechado, macacão de kart. Caso não tenha macacão, calça comprida, camisa de manga longa. Também é obrigatório protetor de costela. No caso de cabelo comprido, uso obrigatório de balaclava, ok? Não pode moletom de reco também, tá? Então eu vou ter que colocar aqui, tá? Não pode moletom de reco, porque se abre o reco ali é perigoso engalhar no eixo ou na corrente do lado. Então não pode moletom de reco, tá? Equipamentos eletrônicos. Permitido o uso de câmeras, relógios, cronômetros e micron. Regra: se o equipamento cair na pista, punição de 5 segundos. Tu pode até ter, mas se cair, é punição de 5 segundos. E é proibido rádio no capacete, tá? Tivemos um caso na Copa Verão, tá certo, também nós damos muito piloto. Que o piloto tava com o radinho e tinha um cara lá de fora, aqueles radinhos de moto, né? E tinha um cara lá de fora ajudando o outro, ó. Tem piloto atrás, tem piloto assim, assim. Mas no fim prejudicou mais do que ajudou. Mas, por causa disso, é proibido. Ok? Esse tipo de radinho aí. Advertências e punições, infrações leves. 5 segundos, toque leve, mudança de traçado, mergulho sem vantagem clara. Toques leves, o que é? Tu tá ali tu tá atrás do piloto, tu tá dando aquele toquinho leve para deslocar ele, tá? Então aquilo ali não é permitido, tá? Empurrar na reta até vai, mas durante a freada, ou ali, ficar dando ali, batendo para tirar o piloto da jogada ali e querer ultrapassar, isso aí não pode, tá? Mudança de traçado, tu tá aqui, o piloto tá disputando uma posição, e aí tu fecha ele, tu vai fechar a porta, lógico, mas se tu fica mudando, fazendo zigue-zague aqui, é punição de 5 segundos, tá? Mergulho sem vantagem clara. Acontece muito de o cara tá muito atrás e vai querer dar um mergulhão na curva ali para poder ultrapassar. Aquilo ali já é uma punição, tá? Infração média, 10 segundos. Forçar a ultrapassagem, tirar o piloto fora da pista, fazer piloto perder posições, tá? Então aqui já leva 10 segundos de arrancada. Infração grave, bandeira preta, né? Atitude antidesportiva, colisão proposital. Então, se tu bateu no piloto por querer e tu tirou ele fora, é bandeira preta, ok? Advertências, ó. Sabe aquelas advertências que tu leva bandeira preta e branca? Tá. Na terceira advertência, bandeira preta, tu já é excluído daquela corrida ali. Reclamação deve ser feito após a bateria, ok? Caso necessário, apresentar o vídeo do piloto, tá? Aqui, vou falar um caso que teve na última etapa. Um piloto ele foi prejudicado e um dos bandeiras ali que faz parte da direção, ele não conseguiu ver com clareza como é que foi a situação, tá? E aquele piloto prejudicado, ele foi reclamar com a direção. Só que, cara, é interpretativo, tá? O que acontece? Se tu for prejudicado e o coleguinha que te prejudicou confirmar, tu pega aquele coleguinha, vai lá junto com o diretor de prova e confirma que tu foi prejudicado. Não adianta vir reclamar sem prova, não adianta vir reclamar sem vídeo, porque não vai mudar a decisão da direção de prova, tá? Então, quando tu queira reclamar, traga uma prova. Não tem vídeo? Vai lá e conversa com aquele coleguinha, se ele confirmou que te prejudicou mesmo, então pega ele pela mãozinha. Cara, então vamos lá conversar com o diretor? Então vai lá, leva pela mãozinha e confirma com o diretor, beleza? Porque aí provavelmente a punição ou alguma coisa assim vai ser revertida, ok? Não serão analisadas reclamações de terceiro, ou seja, pessoas aleatórias fora da pista que vai lá reclamar. Então essas reclamações ela não é analisada, ok? Bandeiras, principais bandeiras utilizadas, a verde, né, sinaliza
a largada, aquela branca e verde, né, que às vezes o Eugênio usa ali, ou quem estiver na direção. Bandeira amarela, atenção, acidente na pista. Bandeira azul, piloto mais rápido se aproximando, ou seja, tu tá lento, tem que deixar o outro passar. Bandeira preta, desqualificação. Bandeira quadriculada, fim da corrida. Como é que funciona a questão de premiação? Em cada etapa, troféu para os 5 de cada categoria. Ao final da Copa, um troféu de campeão, tá? Top 5 de cada categoria. Entrega realizada sempre na última etapa do campeonato. Observações importantes. Piloto atrasado após as 14 horas perde uma posição no grid de largada. Não é permitido o consumo de álcool no evento. Conduta antidesportiva pode resultar em penalização, exclusão da etapa, exclusão do campeonato. A gente já excluiu o piloto do campeonato, tá? Então presta bem atenção, ok? Gente, a gente faz um campeonato, mas é para vocês relaxarem um pouco da pressão do dia a dia. Então, existem regras para que essas regras não sejam ultrapassadas e a gente crie uma comunidade legal para o nosso campeonato aqui, que a gente faça amigos também. Tá, então aqui já é o nosso briefing aqui que eu queria passar para vocês, rápido, objetivo, sem muita firula. Tá, então chegue antes, nós temos mais novidades para apresentar para vocês hoje, tá? Além de novidades visuais, terão algumas novidades também para vocês acompanharem pontuação, acompanharem a evolução de vocês como pilotos também, né? E vai ficar uma coisa bem legal, tá? Então aguardo vocês. Cheguem um pouquinho antes das 14 horas ali, tá? Provavelmente vocês já vão ver essas novidades e vou conversar com os rapazes ainda, mas provavelmente a gente vai fazer um briefing presencial rapidinho para falar dessa última novidade aí. Então um forte abraço, espero vocês hoje à tarde ali. Falou!